Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui em mais um podcast e a gente vai falar de um outro tema muito importante na primeira infância. É a cultura da primeira infância nas empresas. Eu estou aqui com duas pessoas que trabalham diretamente com isso, que têm se comprometido nesse sentido de trazer essa cultura de primeira infância para as empresas, mostrando que ela não está distante do nosso dia a dia. E que é importante, até num lugar que a gente está pensando no lucro, na eficiência, na eficácia, pensar num tema tão importante e quais os reflexos que a gente que traz para o dia a dia das pessoas. Então, gostaria que vocês se apresentassem. Tem a Raquel e a Manuela. Quem quer começar a falar primeiro aqui? Quem que é menos envergonhada aqui? Pode falar. Sou envergonhada, mas eu sou a Raquel Oliva, eu sou naturóloga de formação. Depois de formada, eu me especializei como doula e atuo acompanhando casais há mais de 14 anos. Já acompanhei 500 nascimentos e ofereço cursos, palestras. Tenho uma empresa que se chama Conceber, que presta consultoria para empresas que desejam ter essas ações voltadas para a primeira infância, especialmente para o nascimento, no contexto corporativo. E a Manuela? Eu sou a Manuela Trindade, minha formação eu sou fisioterapeuta de graduação, mas eu fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção para atuar numa área que nós chamamos de ergonomia, que é a preocupação com as condições de trabalho dos funcionários, né, de uma organização. E estou aqui, né, como ergonomista da Samsung para contar um pouquinho do programa que nós temos lá, que é um programa que hoje já está bem robusto. Nós temos diversas ações nesse sentido, né, de atenção às gestantes e lactantes, e que também acaba sendo um pouco de um projeto mais pessoal do que profissional, né? Tem uma parte da ergonomia envolvida, mas eu estou aqui hoje por conta desse meu envolvimento pessoal nesse projeto. Isso que é incrível na primeira infância, que a gente acaba se envolvendo com o coração mesmo, né? A gente fala, como é que você se envolveu? As perguntas, como é que você foi parar na primeira infância, né? Eu acho que ao longo da minha vida os caminhos foram me levando para isso, mas a paternidade me levou nesse sentido. Então, Nela, eu queria que você falasse um pouco da experiência de levar essa cultura de primeira infância, como é que foi construir isso daí dentro da Samsung, que é legal avisar, pessoal, que a gente lembrar que a Samsung ganhou o prêmio, né, de empresa amiga da primeira infância aqui em Campinas. Então, para a gente mostrar que até uma empresa multinacional, uma empresa que do porte da Samsung, dá para se construir isso. Então, não é... Na verdade, nós temos algumas ações, né, voltadas para a questão das gestantes já há mais de 10 anos, né? Mas antes eram ações um pouco mais modestas, vamos dizer, né? Assim, nós tínhamos o acompanhamento do pré-natal com a enfermagem do trabalho, organizávamos os cursos para as gestantes, então todas as funcionárias gestantes participavam de um curso, né? Normalmente em parceria com o plano de saúde, para ter, né, um pouco de contato com profissionais que ajudassem nesse momento, né, que a mulher vive, né, e às vezes é a primeira vez, então. E a Samsung, assim que houve aquela questão da empresa cidadã, né, para ter a licença maternidade estendida, a Samsung aderiu a esse programa também. Então, nós temos a licença maternidade estendida. Então, essas foram as primeiras ações, né? Foi quando se começou aí um programa. E você já participava, já estava na Samsung? Eu entrei lá faz 10 anos e isso começou há uns 3, 4 anos antes de eu entrar, né? Com a enfermagem do trabalho. Quando eu entrei, nós tínhamos, então, esse formato e eu fiquei gestante em 2016. Então, quando eu retornei de licença maternidade, nós não tínhamos um local específico para as mulheres tirarem o leite, né? Então, as mães que ainda amamentavam tinham essa dificuldade. E foi aí, por eu estar no ambulatório, né, ser da equipe do ambulatório médico, a gente começou a conversar. Eu acho que foi assim uma união de tudo que favoreceu, né? Esse meu retorno com a Samsung querendo também melhorar e ter algo a mais nesse sentido no programa. Lembrando que existem algumas certificações internacionais hoje em dia em empresas que solicitam essas atenções à mulher. Importante.
E a Samsung, ela é certificada nas principais ISOs internacionais e tem uma certificação que nós conquistamos, fomos uma das primeiras empresas, que chama RBA. E essa certificação, ela tem uma parte voltada para atenção à mulher, né? Então, assim, a gente, passando por tudo isso, né, nós falamos, não, vamos, então, melhorar e estruturar um programa de fato. E uma das primeiras ações foi preparar 2 salas que nós temos lá, que nós chamamos de Cantinho da Mamãe, que são os espaços, né, para a mulher retirar o leite. E nesse momento que nós montamos a sala, em seguida eu entrei em contato com o Ministério da Saúde para buscar aquela certificação, né? Porque eles têm a certificação da empresa amiga da mulher trabalhadora, onde eles certificam, né, esses espaços, porque tem uma série de requisitos, né, para esses espaços. Então, nós estruturamos esse espaço, aí nós estruturamos a parte de gestantes e lactantes, né? Incluímos mais algumas ações. E, além disso, aí entra também um pouquinho essa questão pessoal. Na época que eu voltei a trabalhar, eu tirava leite para doar para o Banco de Leite da Maternidade de Campinas, né? Pô, que legal. E isso por conta da minha filha ter precisado de leite doado e eu querer retribuir, né, isso que aconteceu. E aí eu também falei para a Samsung, falei, gente, vamos tentar uma parceria, né? Seria tão bacana se a gente tivesse essa parceria com o Banco de Leite da cidade. E foi aí que nós também começamos o processo de parceria com o Banco de Leite. Então, hoje nós temos, o Banco de Leite vai a cada 15 dias recolher o leite, né? Nós temos várias trabalhadoras que tiram parte do seu leite para os filhos e doam parte do leite, né? A gente trabalha muito essa questão de desmistificar de que a mulher para doar precisa ter muito leite, né? Que é a impressão de que a maioria das pessoas tem, né? A gente trabalha muito, quando elas retornam ao trabalho, após a licença, a gente tem uma integração que elas passam, como se elas fossem novas funcionárias. Sim. Isso é uma política da empresa. E nesse momento a gente fala, né, essa questão de que elas podem tirar para o seu filho, e se elas tirarem um pouquinho a mais e irem juntando, no final de uma semana, de 15 dias, dá um frasco de leite, que ajuda muitos bebezinhos, né? E ajuda ela a manter a amamentação e também. E ajuda ela a manter a produção dela, exatamente. Uhum. Então, assim, a gente trabalha muito esse trabalho delas continuarem, né, amamentando e também de verem que é possível. E elas se encantam quando elas se tornam doadoras, porque é uma ação social, voluntária, que elas não imaginavam ser capazes de fazer, né? Então, para elas, assim, elas falam que é muito gratificante. É um ganha-ganha, É um ganha-ganha, exatamente. Isso é muito legal. Agora, vamos fazer o caminho inverso, né? Uhum. Porque a Raquel, de doula, que tem um olhar mais naturalizado, né? E está fazendo essa transição para a empresa, né? Sim. Como que se deu essa transição e como está funcionando isso? Há muito tempo, com os casais que eu acompanho, eu percebo essa dificuldade que é de conciliar esse momento muito intenso pessoal com a carreira. Cada vez mais, pelo menos o público que eu atendo, tem adiado a maternidade e a paternidade. E aí, quando isso acontece, fica muito inseguro em relação aos seus empregos e como que vai funcionar. E principalmente na volta, eu acompanho as mulheres e eu sei que metade delas não volta a trabalhar, ou por um desejo próprio, ou por conta da própria empresa não continuar com aquele contrato. Então, em vez de focar nesse cuidado casal a casal, eu e uma parceira e sócia nessa empresa, decidimos abrir uma consultoria para empresas para poder apoiar essas ações na volta do trabalho e durante a gestação, especialmente falando sobre o nascimento. Estava até perguntando para a Manuela se tinha algo muito específico para o nascimento na Samsung, porque a gente entende que esse é um momento crucial que a empresa pode fazer toda a diferença dando suporte para essa família que se prepara para receber o bebê.
impactando em toda a primeira infância e toda a sociedade, porque se esse momento é suportado pela empresa, isso vai gerar uma cultura de cuidado dentro e fora da empresa. Então, querendo impactar mais gente e também unindo, né, essa disponibilidade até financeira ou de exigências que a empresa tem para fazer ações nesse sentido, de poder oferecer essa consultoria e caminhos para todos os portes de empresa, né? Desde multinacionais que possam fazer várias ações, como a Samsung, até os muito pequenos que possam dar um curso de preparação para o parto, por exemplo, porque isso já vai impactar muito, né? São ações pequenas, num curto espaço de tempo, mas que impacta muito a vida daquele colaborador. E aí eu queria saber das duas. Vamos polemizar um pouco. E as dificuldades de implantar isso? Porque a gente tem que romper uma cultura, né? Sim. A gente está falando de amamentação. A gente vem numa cultura que a fórmula resolvia tudo. Como que foi isso no dia a dia de vocês? Como é isso no dia a dia de vocês? Quem quer falar primeiro aí? Quer falar? No nosso caso, é uma quebra, assim, de paradigmas e um trabalho de cultura mesmo, mudança de cultura, né? Como a gente tem que fazer em outros setores, né? Por exemplo, o meu ramo, que é da ergonomia, a gente o tempo todo tem que fazer isso, né? Tem que mostrar os benefícios para tentar tirar aquelas ideias de que, por exemplo, você fazer uma melhoria é um gasto, né? É sempre vindo com, assim, os benefícios que isso vai gerar, né? Então, foi algo demorado, né? Como eu falei, são coisa de anos, né? Quase 10 anos num trabalho de mostrar que quando você prepara, né, um ambiente mais favorável para a mulher, para o retorno dela, você tem, né, uma trabalhadora mais satisfeita, mais tranquila, né, os números de demissões, né, que elas pediam demissão por não querer voltar a trabalhar, porque não tinha como, por exemplo, continuar uma amamentação, por exemplo, diminuíram muito, porque hoje elas relatam isso. Eu sei que eu posso voltar a trabalhar e continuar amamentando meu filho, por exemplo, né? Essa questão da amamentação, nós continuamos também, né, nesses momentos de treinamento, de cursos, esses cursos que a gente faz para as gestantes, sempre batendo nessa tecla, né, da importância dos benefícios, porque tem muito isso. Até hoje, nós temos, vira e mexe, quando a gente tem essa integração, que elas estão retornando, nós temos algumas que, não, eu já tirei do peito. Meu filho, não, eu sabia que eu ia voltar a trabalhar, então eu achei melhor. Então, assim, um trabalho, assim, bem intenso de ficar mostrando benefício, né? Eu acho que também sensibilizar os gestores é difícil, né? Como você contou no seu caso, com a sua experiência pessoal, na volta ao trabalho, você dentro da equipe de saúde pode dizer, isso aqui é importante, porque está sendo importante para mim, a gente precisa olhar para o todo. Então, eu acho que quando a gente consegue sensibilizar o gestor, ou, por exemplo, um diretor se torna pai, esses são momentos chaves, porque daí você mostra para ele que não é uma coisa superficial, que é super importante, por exemplo, uma licença paternidade de 30 dias que as empresas cidadãs oferecem, isso já é gritante em relação a 5 dias corridos que as empresas não cidadãs têm. Então, aos poucos, eu acho que é ir sensibilizando e a cultura está mudando no geral. Então, isso também reflete dentro das empresas, né? O que a empresa faz reflete fora, mas o de fora também reflete dentro. Então, outras empresas veem, a Samsung está fazendo, e se mobilizam para fazer também. Então, é um trabalho muito cultural mesmo. O trabalho todo da prefeitura, né? E o PIC, apoios, né? Então, assim, muitas empresas vivem das suas imagens positivas no mercado. Então, as empresas querem mostrar que elas atendem, né? Que elas... esses incentivos, por exemplo, do selo, dos reconhecimentos, né? Então, assim, o Estado reconhecer a empresa pelos benefícios, isso é, assim, também fundamental, porque as empresas vão atrás, né? Querem se destacar positivamente em relação ao mercado, né? A imagem dela fica positiva. E aí, eu acho que isso ajuda também, né? Aí, uma mobilização interna na empresa para que ela busque isso, né? Porque como pai, agora eu quero falar também da paternidade, né? Esse olhar da paternidade dentro das empresas também. Porque muitas vezes a gente fala da questão
da maternidade, maternidade. A gente sabe que a mãe assume. Eu brinco que a mãe tira da boca para dar para o filho, né? O pai divide, né? E o maior pedaço fica para o pai, né? Então, mas é importante. Qual que é a experiência de vocês, falando dos benefícios? Acho que é importante a gente estar reforçando os benefícios para os pais e para a empresa e no contexto da empresa. Porque para fora a gente sabe que a imagem é super importante. Quando a gente fala, tanto é que o selo da primeira infância, várias empresas vieram nos procurar que querem esse selo, Sim. Como é que funciona. Então, isso é importante para a gente mostrar como funciona, como consegue. E a ideia aqui é que a gente possa usar vocês para que outras empresas percebam esses benefícios internos para elas e não só o externo. Sim. Quer começar, Raquel? Quer começar? Posso falar? Vai. Eu acho que para a empresa tem vários benefícios, né? Dos mais sutis e culturais até os financeiros. Então, eu vejo que diminui a taxa de demissão pós-licença maternidade, quando a mulher sabe que ela vai ter esse suporte, como a Manu acabou de falar, na volta, saber que pode continuar amamentando, às vezes impede que ela peça uma demissão. Partos mais partos normais, se a gente puder incentivar isso, diminui uns custos, né, da empresa com sinistralidade do plano, porque são partos que exigem menos recursos, além de promover essa cultura dentro da empresa, de cuidado, e aquele profissional se sentir mais engajado e querer retribuir a empresa. Isso é muito comum, assim, a gestante que se sente cuidada pela empresa, ela quer oferecer o que ela tem de melhor. Então, isso também pode melhorar a produtividade dessa mulher, né? Então, acho que muito por aí, assim, são muitos benefícios para a empresa, Sim. né? E essa questão da paternidade também, eu acho que agora vai começar um processo, como foi feito com toda a questão da maternidade. Gestante, Eu acho que agora as empresas também vão começar a ter esse olhar voltado para a questão da licença paternidade. Então, já houve, né, essa alteração aí nas empresas cidadãs de estender um pouquinho. A Raquel falou que conhece, né, locais onde essa licença já dura 6 meses. Então, assim, eu acho que é importantíssimo. A gente viu recentemente um funcionário que passou, assim, um momento muito difícil com o filho recém-nascido, que foi internado e ele ficou afastado por quase um mês por estar acompanhando o recém-nascido, né, internado. Então, assim, é importantíssimo que o pai tenha esse direito também, né, de ter esse tempo também, né. Tem coisas que, por exemplo, a amamentação é a mãe que consegue fazer, mas o pai, assim, as mulheres precisam do apoio, né, do companheiro, porque é todo um processo muito cansativo, muito puxado, e realmente ter o pai por perto ali por 5 dias, 20 dias, 30 dias, é muito pouco, né? E é fundamental, né, para o desenvolvimento da criança. E a gente tem aquele conceito, a mulher fica grávida, ela já se sente descartável, né? Vai ser descartada pela empresa, né? E a gente vê que muitas mulheres, a gente tem relatos que sofrem assédio, de que ficou grávida. Isso. E o pai é o contrário, né? Olha lá, tá querendo usufruir da paternidade para que quer tomar cerveja, né? Então, é importante a gente mostrar, dentro do desenvolvimento da criança, a importância da paternidade, a importância da maternidade, a importância dos dois juntos, da família, né? Vamos Sim, falar de uma forma genérica, da parentalidade, vamos falar de forma genérica mesmo, que é importante a questão da família estar junto. Então, eu gostaria de saber de vocês também os desafios que vocês têm para propor dentro das empresas, que vocês acham que seria importante a gente fazer no dia a dia, assim. Qual a nossa meta? Qual o objetivo? A gente vê que a Samsung tem construído uma série de ações. Vocês, quando vão dar uma consultoria para uma empresa, é lógico que a gente não pode começar no final do topo da pirâmide. Mas qual que é o topo da pirâmide, assim, que vocês acham que hoje é factível, sem ser ir para utopia, mas esses desafios da gente chegar até lá?
Eu acho que um dos principais desafios que eu observo, né, lidando com as empresas, é de realmente destinar recursos. Então, é difícil convencer que esse é um investimento, né? Como a gente estava falando, assim, muitas vezes é como uma despesa, mas não entende como um investimento que pode até gerar mais lucro no futuro, por criar essa cultura. E querer pensar muito no macro mesmo. Então, eu vou ter que fazer uma sala de lactação, eu vou ter que fazer isso e aquilo, dar uma licença estendida. E para empresas que são menores, isso é completamente irreal. Mas saber que o mínimo que seria você oferecer um curso de preparação para o parto ou para o parto, um apoio para amamentação, às vezes grupo, ou ter uma psicóloga para entender a individualidade daquele caso, são ações que não requerem muito e que são muito efetivas, né? Então, começar assim pelo essencial, que é oferecer informação, apoio e assistência de saúde para essa mulher que está gestando. Eu acho que esse começo assim de informação, né, não é algo oneroso e você já começa com cuidados, né? Então, o programa ele já não precisa começar pronto e robusto, né? Sim. É algo que se vai construindo mesmo. Mas eu acho que essa questão da alta gestão, né? E como eu disse, os incentivos que às vezes a prefeitura ou o Estado fazem, eu acho que isso ajuda muito, porque como eu falei, são as imagens que as empresas buscam, os reconhecimentos. Então, assim, né? As empresas querem aparecer por bons feitos, né? Então, assim, o Estado também ajudando, né? E dando esses Sim. incentivos. E essa questão da alta gestão. Por exemplo, lá nós já tivemos muitos desafios em relação a essa questão da lactante sair do posto de trabalho dela a hora que ela quiser para tirar o leite. Então, a gente bate muito na tecla de que é uma necessidade fisiológica, é como ir ao banheiro, né? Você não pode... não, eu vou esperar dar tal horário para tirar o leite. Não, gente, a gente bate muito nessa tecla, né? É uma necessidade fisiológica, o peito começa a doer, né? Antes tinham mulheres que falavam que usavam, né, por exemplo, o absorvente, porque começava a vazar, é uma coisa que você não controla, né? E você não consegue esperar um momento que você pode, por exemplo, sair. Então, esse foi um desafio muito grande que a gente teve de colocar na mente dos gestores, principalmente os líderes homens que não têm essa vivência e não têm essa noção, né? De que elas têm essa liberdade, né? Que isso é no momento que elas sentem necessidade, é o corpo ali respondendo como uma necessidade fisiológica de ir ao banheiro, né? Então, esse foi um desafio que a gente teve, né? De conscientização e sensibilização, né? Isso na Samsung a gente faz com tudo. A gente tem um programa de inclusão de pessoas com deficiência. É treinamento atrás de treinamento, buscando sensibilizar as pessoas de que amanhã você pode adquirir uma deficiência e você não sabe, né? Então, assim, se colocar no lugar do outro, né? Então, com o programa de gestantes, lactantes, a gente faz da mesma maneira. Questão do engajamento interno. Vocês têm... como que está sendo o engajamento com os colaboradores? Vocês falaram da questão de gênero também, né? Que é muito mais difícil você sensibilizar um homem, né? Do que uma mulher que foi mãe. E como se dá isso daí, essa questão do engajamento? Vocês utilizam também, pensam também em engajar toda a empresa ou vai fazendo a questão pontual? Vamos cuidar de quem está precisando ou é importante a gente engajar a empresa como um todo, que os colaboradores entendam que a Raquel está amamentando, que ela vai ter, ou que o Tiago é pai, que ele vai ter uma série de regalias ou não, que ele tem ele tem responsabilidades e vai ter uma flexibilidade. Então, como que funciona isso? Quais são as propostas aqui? A gente trabalha muito em cima de treinamentos, né? Então, assim, como eu disse, para diversos temas, né? Então, temas que a gente entende que são necessários, a gente ter uma mudança de cultura, de pensamento, a gente começa a trabalhar muito essa questão. Então, junto com a RH, a gente monta cronogramas de treinamentos. Então, treinamentos de sensibilização, de informação. Então, essa questão, por exemplo, do nosso programa, nós já temos esse programa apresentado na integração da empresa. Então, todo novo funcionário, seja temporário,
prestador de serviço, efetivo. Quando ele entra na empresa, ele recebe ali a integração do RH, então os benefícios, né, fretado, refeitório, ambulatório, médico, programa, materna, né, que é o nome do nosso programa. Então, a gente tenta trabalhar isso já tentando fazer com que todo mundo que está entrando na empresa já tenha essa noção, né? Além disso, os programas pontuais. Então, a gente combina treinamentos com alta liderança, com os gestores, né, ali mais próximos dos operadores, sempre abordando o tema, né? Que é assim que a gente vê que a gente consegue aos poucos esse engajamento, né? Porque são as pessoas tendo informação e se sensibilizando que a gente consegue o engajamento, né? Acho que essa parceria com o RH é muito importante, né? De trazer essas ações, assim, em todos os níveis, para que isso realmente vá virando uma cultura da empresa. Eu acho que é importante. Olha, eu estou batendo aqui. Não sei se faz barulho ou não faz, mas é que eu falo muito com a mão, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante, que vocês frisaram, é de um ator fortalecer o outro. Assim como vocês falaram que é importante a prefeitura, o Estado, quando tem um selo de reconhecimento, é importante o inverso também. Que a empresa, que vocês falem assim, olha, é legal que a prefeitura está incentivando, porque a gente está falando de uma mudança de cultura, né? E é difícil quando a gente faz essa mudança de cultura, mas é uma mudança de cultura que sensibiliza todo mundo, né? Então, nesse sentido, vocês acham interessante criar, dentro desse contexto, um conselho de discussão sobre primeira infância dentro das empresas, junto com o poder público? Isso aqui é uma ideia que me deu aqui agora na hora, né? Vou fazer. Vocês acham que é possível isso dentro da expertise de vocês no mundo corporativo? Porque o que a gente vê? O mundo corporativo às vezes fala assim, ele está lá no canto dele, está cumprindo a tabela lá das normas e ele está fazendo a produção. Mas a nossa intenção é fazer com que a sociedade entenda a importância da primeira infância. Esse é o nosso maior desafio. Eu falo assim, meu maior desafio é falar assim, olha, a primeira infância, ela transforma vidas. E não é só para o futuro, é no presente. Falo assim, eu como pai, quero me agradar minhas filhas, né? E principalmente numa fase tão incerta que a pessoa está gestante, ou acabou de ter um filho, é importante que a gente tenha esse engajamento, né? Então, vocês acham que é possível a gente construir essa relação empresas junto com prefeitura? E de que forma vocês acham que pode ser construído isso? Eu joguei essa pergunta aqui, mas está muito fora do roteiro, né? Não, mas eu acho que ela é a mais importante, porque, na verdade, é a gente olhar para essa fase, né, do nascimento, a primeira infância, como uma responsabilidade de toda a sociedade, seja da iniciativa pública quanto da privada. E isso pode ser benéfico para todos. Então, a empresa que tem uma isenção fiscal porque ela tem tal tipo de ação, para a empresa é maravilhoso. Para o Estado também é maravilhoso, porque ali está atingindo um monte de gente que talvez você não tenha que atender com o SUS. Então, esse diálogo entre público e privado, eu acho que é a melhor união para realmente a gente entender que é um papo para todo mundo, é uma responsabilidade de todo mundo, né? Não, concordo. Eu acho que é uma ideia super bem-vinda, eu acho que é importante. O seminário que tivemos em agosto, né, que nós tivemos também ali, né, um pouquinho de cada pessoa falando, essas ações que integram, né, assim, poder público, privado, né, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, eu acho que são ações são essas ações que vão levando, né, plantando essa semente, essas informações, porque eu concordo plenamente com você, Thiago, a primeira infância, ela é fundamental, né, na vida de qualquer pessoa, né? Nós temos já diversas comprovações dos benefícios de uma primeira infância bem vivida, com acolhimento, com amor, com uma boa alimentação, né? Um conjunto. Nós temos o benefício disso para uma vida adulta, né? Então, a gente conseguindo fazer esse trabalho, nós teremos um futuro, né? De uma sociedade mais saudável, emocionalmente, fisicamente, né? Em todos os sentidos. Então, é um programa, assim, essencial, importantíssimo.
eu acho que vai muito também além da gente começar essas ações, essa proximidade, esse trabalho na comunicação, né? Então, assim, divulgar informação através das redes sociais, eu vejo que vocês têm feito muito isso. Eu tive mais contato a partir de agosto, por conta do seminário, né, do Agosto Dourado, e venho acompanhando as ações. Eu vejo que isso está crescendo, né? Teve a parceria com o Outubro Rosa também na caminhada. Então, assim, eu acho que é um trabalho que tem que ir crescendo cada vez mais. É através disso que a gente consegue essa disseminação mesmo de conhecimento, de cultura. Né? E é legal você falar isso, porque a gente fala assim, pô, a gente está fazendo essa parte, mas a gente não vê que está tão presente no dia a dia de pessoas que estão conduzindo ações e mudanças dentro das empresas. Eu não sei se é possível vocês falarem de alguns casos concretos, né? Porque a gente, ou positivos ou negativos. Sim. Eu tenho muito da questão que a gente dói bastante quando a gente vê uma mãe relatando, falando, poxa, eu era a número 1 das galáxias lá da empresa. Fiquei grávida, já começaram a me colocar de escanteio. E já me senti descartável. Eu voltei, fui demitida. E uma pessoa que teve que enfrentar isso. Ela falou assim, eu tive que me reconstruir, me refazer, porque para mim foi um baque. Eu vivia pela empresa, realmente eu me dedicava. Aí quando eu comecei a sentir isso, eu fiquei num conflito profissional e o pessoal. Ela falou assim, me dediquei ao pessoal, mas logo em seguida perdi o emprego. Sim. Então, eu queria saber se vocês têm casos positivos ou que não são tão bons, mas é que é importante a gente estar vendo assim, porque a ideia é a gente sensibilizar as pessoas. E hoje, um diretor que pode estar ouvindo aqui, uma diretora, um gerente, um colaborador ou um proprietário, ele pode se sensibilizar e falar assim, poxa, eu quero fazer diferença na minha empresa. E pode ser que ele faça diferença na vida de uma pessoa. Sim. Ou de várias pessoas. E essas pessoas que ele vai fazer diferença é uma família inteira. Então, não sei se vocês têm algum caso para compartilhar, alguma coisa até para sensibilizar. Eu já vi muito, não sei se a gente pode falar nomes assim de aplicativos, né? Mas, por exemplo, o principal aplicativo do mundo do trabalho, né? Eu vejo muita postagem de mulheres assim, entrei para a cota, voltei de licença maternidade, fui demitida, né? Vi poucos casos onde mulheres relatando, mesmo gestante fui contratada, porque também já vi esses casos, né, da mulher estar grávida e avisar na entrevista de emprego e mesmo assim a empresa... Ou uma promoção durante a gestação, né? Eu falo, quando é uma promoção na gestação, sai até no jornal. A pessoa... Olha, isso é importante. Isso. Se alguém souber de alguma coisa, vamos divulgar, porque pode inspirar outras empresas. É importante. Por que não, né? O reconhecimento de uma promoção ou de uma contratação nessa fase da vida, que a gente também, apesar de toda a vulnerabilidade, a gente também está numa potência muito grande, né? Então, a empresa tinha que ter esse olhar para a mulher que se torna mãe, que ela adquire várias habilidades também com a própria maternidade, né? Ela se torna mais flexível, mais multitarefas, ela consegue se concentrar melhor no momento que ela está ali, porque depois ela tem os filhos. Então, tem muito... E é muito isso que a Raquel falou, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente posterga muito esse momento, né? De, é o momento certo de eu ter filho agora, né? Quando o casal, a pessoa pode programar, né? Uma fase de ter um filho. Isso tem sido muito postergado por conta disso. A gente brinca que, se for ver, você nunca tá numa situação de, agora eu posso ter filho, né? Sim. Porque a gente sempre tá, né, nesse momento de crescimento profissional, busca por, né, ascensão profissional. E, querendo ou não, o fato de uma gestação, né, é algo que preocupa. Eu acho que isso deve passar na cabeça, assim, né? 100% das pessoas. E assim, o retorno ao trabalho é um processo extremamente difícil por si só, né? Então, se você não tem ainda, né, um apoio do local onde você trabalha para amenizar um pouco esse sofrimento,
Fica insustentável, Fica né? insustentável, Tanto a mulher que as mulheres sai, para. pedem demissão, mas não é porque ela realmente quer sair, é porque ela não vê condições de continuar. Então, assim, tem as que são demitidas, que já é uma estatística gritante, mas tem aquela mulher que ela quer voltar, ela gosta do trabalho, mas ela não encontra condições de oferecer uma infância saudável, né? Mesmo que seja nesse comecinho, e compatibilizar isso com o trabalho, que é uma pena, né? Porque quantas boas profissionais acabam ficando nesse caminho. E é uma conta paga muito pelas mulheres, apesar da gente estar falando de equidade, quem tem que tomar essa decisão na hora de voltar, normalmente é a mulher, né? E isso acaba tirando as mulheres do mercado de trabalho e tornando essas empresas menos equitativas, que é um dos objetivos atuais. É porque é interessante você falar, porque você, no seu dia a dia, você lida diretamente com essas mulheres, né? Com as inseguranças, com as incertezas. E muitas vezes, talvez a gente possa pensar em mecanismos para sensibilizar a empresa. Talvez ela possa estar passando por uma situação que a empresa, entendendo isso, possa falar, vamos repensar como a gente faz? Ou então eu brinco, né? Se não vai no amor, a gente tem que criar mecanismos para que se mude, né? Eu acho que a pandemia foi um momento muito chave nessa mudança, assim, por exemplo, de flexibilizar o home office. Porque a pandemia escancarou que, além de colaboradores de empresas, todos somos pessoas, todos temos filhos, todos temos mães. E ter que conciliar tudo isso na pandemia, fechado no home office, a criança entrando, né? Teve uma cena que ficou famosa, o cara estava dando entrevista, não sei se era na BBC ou na CNN, e a criança entra e a mãe entra atrás desesperada, porque todos nós vivemos isso. Então, quando a gente olha para os colaboradores como pessoas, eu acho que as empresas têm esse olhar também de impactar na jornada da pessoa, sabendo que isso vai criar esse engajamento que você falou, né? Quando a empresa conecta, lembra que eu te contei de uma gestante que eu acompanhei, que ela estava assim muito feliz, que a empresa todo dia colocava uma maçãzinha lá no lugar dela na hora que ela voltava, assim, esse é seu lanchinho extra, ou a energia para você continuar o dia. Uma maçã. Então, não estamos falando de altos custos, era uma maçã na mesa dela. E o quanto isso impactou e fez com que ela amasse a empresa que ela trabalhava. Então, é uma coisa simples, Sim. Porque eu não sei, eu não posso falar na questão da maternidade, né? Mas na questão da paternidade, qualquer um vira a chavinha e fala assim, eu não sou mais sozinho no mundo, né? Eu tenho responsabilidades, né? E a gente fica inseguro, a gente quer acompanhar, muitas vezes tem um pediatra para levar, eu tive a felicidade que eu podia. Tinha essa flexibilidade. Só que e quem não se sente à vontade, fala assim, poxa, eu queria acompanhar minha esposa no pediatra. Então, são situações que a gente precisa levar para as empresas. Eu acho que hoje foi uma iniciativa da gente começar a fazer essa discussão, porque a gente precisa mudar essa cultura. Como vocês falaram, quem acompanha a questão da primeira infância sabe os impactos que ela traz na sociedade inteira. Então, é onde a gente quebra vínculo de pobreza, é onde a própria Fiesp identificou que dá para mudar uma realidade de juventude sendo demitida. Eles verificaram que cada 10 jovens, 9 era em função de conduta e caráter, era investindo na primeira infância. E para a gente investir na primeira infância, a gente precisa cuidar de quem cuida também, né? Cuidar dos pais. Então, nesse caso, é muito importante quando a gente traz vocês aqui que vivem esse dia a dia, falando assim, poxa, não é utopia, não é sonho, é uma realidade que começou, todo mundo fala, você se envolveu porque você viveu o dia a dia das pessoas, essa angústia das pessoas. E você você foi a pessoa que ficou angustiada e teve o poder de mudar. E agora, e quantas pessoas não conseguem isso? Eu acho que é importante a gente dar voz para essas pessoas e sensibilizar os decisores, né? Sim. Então, eu tenho que seguir o roteiro aqui que a Dani faz, né? Então, às vezes eu fujo aqui do roteiro, que... Tiago, mas se você me permite... Lógico, fica à vontade. Essa questão, por exemplo, tem algumas empresas, isso ainda é muito raro, até onde eu sei, né? Mas, por exemplo, empresas que têm creche.
Eu ia da falar empresa. disso, mas daí eu estava pensando já num negócio, né? Assim, mas existem, né? Na nossa região, a gente uma vez fez um benchmarking sobre... Na verdade, era outra coisa, era um programa de qualidade de vida. E descobriram isso. E aí nós vimos, ao visitar a empresa, a creche, né? E os filhos dos funcionários passeando de carrinho. Então, por exemplo, às vezes você vai trabalhar, seu filho está ali perto. Imagina o que isso traz de tranquilidade no seu trabalho, do seu engajamento na empresa. Gente, eu não quero sair dessa empresa nunca. Então, eu vou ser a melhor funcionária possível, né? Isso para a empresa retorna muito benefício. E para a família também, porque você está ali, você vai trabalhar com seu filho, você não precisa acordar, né, dependendo do turno que a pessoa faz, 3, 4 horas da manhã, deixar seu filho com alguém para você ir trabalhar. Aí você pode levar o seu filho com você, você sabe que ele está ali próximo. Se você estiver amamentando, você vai amamentar, né? Então, assim, é uma realidade ainda, acho que muito... um pouco distante, mas já existe. Mas existe, né? Existe e dá a muito gente resultado. pode, de repente, começar a trabalhar para esse incentivo, né? Sim. De outros locais que puderem. É claro, é uma estrutura, né? Para mim, os 2 recursos assim que as pessoas mais valorizam são licenças estendidas, né? Tanto a materna quanto a paterna, e creche no ambiente de trabalho. São 2 coisas assim que deveriam ser a meta das empresas, de ação em ação, chegar nisso. Porque aí, de verdade, você inclui. E se a gente pensar assim, é um período. Então, investe nesse período, porque depois ele vai passar e essa pessoa vai voltar a trabalhar um monte e tá tudo certo, né? É ter fôlego para bancar essa transição. É que a gente pensa muito no imediato, né? Fala assim, olha, a gente pode estar perdendo produção, dinheiro, eu não sei como é o olhar do empresário, da empresa, mas a gente está investindo na nossa responsabilidade social, né? Na empresa, na responsabilidade social. É o que a gente falou das creches. Poxa, não deve ter preço você poder falar, olha, estou indo trabalhar, e até de orgulho para a criança, né? Saber estar indo junto com o trabalho do pai, que muitas vezes o trabalho dos pais é aquela hora da separação, né? Dos filhos. Então, eu acho que é muito para se pensar nisso. Eu tenho um exemplo meu que outro dia eu estava com minha filha, a gente falou assim, papai, a gente precisa passar em tal lugar, né? Daí minha filha mais nova falou assim... Eu vou trabalhar com você. Não, ela falou assim, papai, mas hoje é sábado. Hoje é dia de ficar com a gente, né? Da gente ficar em família, né? Eu falei, mas olha, pensa que a gente está ajudando outras crianças a terem uma cidade melhor, né? Papai, então eu também vou junto com você. Então, Então, é gostoso isso. É a gente olhar a criança como um sujeito de direitos, que muitas vezes a gente fala, olha, a criança é até triste falar, mas a gente deixa como um objeto, né? Olha, quando você é cidadão do futuro, e quando a gente começa a ver que é um direito da criança ser amamentada, e que ela não tem a voz para poder fazer isso, e que a mãe fica 2 vezes angustiada, porque ela fala assim, é um direito meu e do meu filho, e do pai também, né? O pai fala assim, poxa, é um direito do meu filho, como é que eu vou falar que eu quero estar presente, porque é fundamental a presença do pai. No desenvolvimento da criança, até desenvolvimento psíquico. É fundamental. Então, quando a gente vê empresas como a Samsung fazendo ações nesse sentido, e você mostrando que foi sensibilizando a empresa por uma vivência sua, e você... Raquel, estou falando da Manuela da Samsung, que Raquel, no dia a dia dela, que convivia com as angústias das pessoas e tentando, através de uma consultoria, mudar o olhar da empresa, a gente vê que é possível isso. E queria falar uma outra coisa que a gente acabou não falando, que é às vezes da empresa supor e não ouvir o colaborador, né? Então, assim, colaborador, o que para você tem mais grau de importância, né? Porque às vezes eu vejo empresas que estão gastando recursos, estão investindo em coisas que são pouco efetivas. Tem um aplicativo X que você entra lá e faz aula de yoga.
as mulheres estão fazendo essas aulas, elas estão usando esse recurso que você está disponibilizando, então às vezes a maçãzinha vai cair melhor do que esse outro gasto. Então esse é um pouco o objetivo da gente, assim, de entender a particularidade de cada empresa, qual que é a expectativa do colaborador e fazer essa ponte de ação em ação do que é mais essencial para o que é mais utópico neste momento, né? Mas que a empresa pode chegar lá. Agora, pensando assim, a gente está com o tempo aqui, eu estou olhando o tempo aqui, mas se vocês pudessem ter uma palavra para um presidente de uma empresa, para um proprietário, falando sobre a importância de se investir na primeira infância, o que vocês falariam agora para ele? Eu acho que eu pediria, né, para que eles buscassem, assim, se informar um pouquinho dos benefícios que ele vai ter ao ter funcionários satisfeitos e motivados no trabalho, né? Hoje a gente já tem vários estudos que mostram, na minha área, por exemplo, tem muito disso, né? Como a gente procura, né, melhorar as condições de trabalho para que ninguém adoeça, né, ou adquira uma doença por conta do trabalho, a gente já faz muito essa conscientização, né, de que você melhorar as condições de trabalho, você vai ter retorno em sinistralidade de convênio médico, às vezes em impostos como o FAP, né, que a empresa paga por conta de acidentes e doenças do trabalho, melhorias que trazem produtividade e redução de custo, né? Na minha área tem muito isso. Às vezes as pessoas acham que uma melhoria na ergonomia é gasto, né? Então a gente trabalha sempre mostrando, essa melhoria vai reduzir isso de custo, vai aumentar isso de produtividade. Então tem já estudos que mostram, né, assim, os benefícios que a empresa tem quando ela tem funcionários comprometidos, satisfeitos. Então eu acho que é muito bater nessa tecla, né, para os diretores, para a alta gestão terem essa noção, né, de que quando você tem funcionários satisfeitos e motivados, você vai ter um retorno enorme em relação a isso, né? Você vai ter a entrega daquele trabalhador, a produtividade máxima dele, a satisfação máxima dele. É um trabalhador que quando você pedir hora extra, ele vai fazer sem problema nenhum. Quando você pedir qualquer coisa da empresa, ele vai falar bem da sua empresa. Sim, então, são esses retornos que eles têm, né? Infelizmente, ainda tem muito gestor, diretor, que eu acho que vê isso, assim, não, eu vou gastar quanto e... Quanto retorno, não, essa conta não dá para fazer tem essa assim. noção desses benefícios que são muito maiores do que os benefícios financeiros imediatos, né? E eu diria que empresas contemporâneas, modernas, elas sabem da responsabilidade social e do impacto que elas podem ter no mundo. Então, não fugir dessa responsabilidade, né, em nome, às vezes, de um lucro um pouco maior, mas ser consciente do seu impacto e da sua responsabilidade social. Olha, acabou o tempo aqui. Eu queria agradecer vocês pela disponibilidade. Eu acho que é importante a gente estar fazendo essa discussão. Vocês não têm ideia do quanto o testemunho de vocês é importante para a gente transformar a vida de outras pessoas. Então, é o que a gente sempre fala aqui quando a gente está fazendo alguma ação dentro do PIC. É a gente impactar o coração das pessoas para que eles possam ser semeadores desse olhar para a primeira infância. Sim. Que a infância hoje não é só a criança bonitinha, vamos lá, dar um brinquedinho. A gente mostrar que a gente está cuidando da criança, a gente está pensando, como você mesmo disse, Raquel, numa sociedade melhor, mais humana, uma sociedade mais com uma equidade social melhor. E a gente faz, como a Manuela disse, desse olhar de cuidar das pessoas, desse olhar de cuidado, entender que uma mãe com uma criança no colo, é muito importante que a gente cuide dessa mãe, que a gente está cuidando da criança. Então, ela tem que ter prioridade na fila, a gente tem que perguntar o que ela precisa, e não aquela história, olha, não quero nem ver se a criança está chorando ou não. A gente está vendo a importância desse olhar, dessa cultura de primeira infância nas empresas e na nossa sociedade.
Então, nosso agradecimento pela sensibilidade de vocês, porque é através dessa sensibilidade que a gente muda e transforma a vida das pessoas, e tenho certeza que vocês têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. E quero, assim, em nome do PIC, contar muito com vocês para que nos deem sugestão, para que vocês possam estar participando com a expertise de vocês, com o dia a dia de vocês, para que a gente possa construir realmente uma sociedade que olha a criança já como um cidadão do presente, que ela tem direito a amamentar, que ela tem direito a brincar, porque é no brincar que ela aprende, que a gente tem que cuidar de quem cuida da criança, porque não adianta a gente só cuidar da criança se o pai ou a mãe está totalmente desamparado. Então é importante a gente ter esse olhar e saber que cuidando de quem cuida da criança e cuidando dessa criança, a gente vai ter um futuro melhor. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, muito obrigado pelas ações que vocês têm feito, que me inspiraram, tanto é que eu fiz questão, falei, vamos chamar elas, porque vocês são inspiradoras, de verdade. Vendo o trabalho de vocês, vendo o depoimento de vocês, ouvindo a fala de vocês, me inspirou muito, me fortaleceu muito. Eu falei, então vamos fazer um podcast com as duas. Então, muito obrigado para vocês. Eu quero agradecer também a você e ao PIC, né, por ter esse olhar, né, para a primeira infância e por estar tão empenhado em fazer essa junção, né, dos interesses públicos e privados. Eu acho que é um caminho muito frutífero. Obrigada. Eu como cidadã também agradeço sim. o trabalho que vocês têm feito, porque é isso, né? É a importância da primeira infância. E que bom que agora existe, né, um programa para isso, um foco sim. nisso, né? Um pouco disso que a gente falou, dessas importâncias, né? As empresas, elas têm também trabalhado muito essa questão da diversidade cultural e equidade de gênero dentro. Tem empresas que já têm setores específicos disso. Então, as empresas, elas terão que ter esse cuidado, né? Se elas querem mulheres na alta gestão, né? Gestoras, elas precisarão ter esses cuidados. E, não tem como, não tem outro né? caminho. Não vão ser só diretoras mulheres sem filhos que chegarão na direção e na alta gestão. Mesmo porque as mães têm uma sensibilidade muito mais aguçada. Né? Mas acho que estourou o tempo aqui. Mas eu também queria agradecer, Thiago, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Não tem que agradecer, eu acho que é uma missão que a gente entende que vai transformar o futuro de muita gente. Sim. E parabéns para vocês também, e para as empresas que se sensibilizaram nessa causa. Muito obrigada. Muito obrigada.